Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre Michael Jackson, o rei do pop. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O início no silêncio antes do trovão. Antes dos palcos, antes dos gritos histéricos, antes de se tornar um símbolo global, existia apenas um menino, um garoto nascido em uma família simples na cidade de Gary, Indiana, cercado por limitações, disciplina rígida e uma realidade que não oferecia atalhos. Michael não nasceu em um ambiente confortável. Seu pai, Joey Jackson, era extremamente rígido. Para muitos, severo além da conta. Para Michael, foi um dos primeiros testes da vida. Enquanto outras crianças brincavam, ele treinava. E aqui está a primeira lição que atravessa gerações. O mundo não pergunta se você está pronto. Ele apenas observa quem está disposto. Desde muito cedo, Michael entendeu algo que poucos aceitam. Talento sem disciplina é apenas potencial desperdiçado. Ele não teve escolha fácil, mas fez da dificuldade um campo de treinamento. A dor que molda gigantes. Michael entrou para o grupo Jackson 5 ainda criança, e ali, algo raro começou a emergir. Não era apenas talento, era intensidade. Ele cantava como alguém que já havia vivido muito mais do que sua idade permitia. Havia alma na sua voz, havia verdade, mas por trás do brilho existia sacrifício. A infância dele não foi comum. Não houve liberdade plena, não houve leveza como a maioria imagina. E mesmo assim, ele não se tornou amargo. Esse é um ponto que muitos ignoram. A dor pode te endurecer ou pode te refinar. Michael escolheu transformar tudo o que viveu em expressão, em arte, em emoção. Ele não fugiu da dor, ele a traduziu. A busca pela excelência absoluta. Quando Michael começou sua carreira solo, especialmente com o álbum Off the Wall e depois com o Thriller, ele já não buscava ser bom, ele buscava ser inesquecível. Enquanto muitos artistas se contentam com sucesso, Michael perseguia a perfeição. Ensaiava até o movimento ficar natural, repetia até a excelência, ajustava detalhes que ninguém via, mas todos sentiam. E aqui está uma das maiores lições que ele deixou. Excelência não é um ato, é um padrão. O lendário Moonwalker não surgiu por acaso, foi resultado de horas incansáveis de treinamento. Enquanto o público via magia, existia disciplina por trás. A mentalidade do impossível. Michael não apenas seguiu o caminho, ele reinventou o caminho. O videoclipe de Thriller não era apenas música, era cinema, era narrativa, era inovação. Na época, ninguém fazia aquilo, mas ele fez, e isso revela uma mentalidade rara. Grandes nomes não seguem tendências, eles criam novas realidades. Michael pensava além do presente, ele enxergava o que ainda não existia. Ele não perguntava, isso foi feito? Ele perguntava, por que ainda não foi? Sensibilidade como força. Apesar de toda a força, havia algo que tornava Michael ainda mais poderoso. Ele sentia profundamente. Suas canções mais famosas mostravam que ele não estava apenas performando, ele estava passando mensagens. Ele acreditava na mudança, acreditava que cada pessoa podia transformar o mundo começando por si mesma. E isso nos deixa uma verdade essencial. Sensibilidade não é fraqueza, é consciência expandida. Em um mundo que ensina a endurecer, Michael nos lembrou de sentir. A criança que nunca desapareceu. Apesar de tudo que viveu, Michael manteve algo raro, algo que o mundo tenta arrancar das pessoas com o tempo, a capacidade de sonhar. A criança dentro dele nunca desapareceu completamente. Enquanto o mundo tentava endurecê-lo, ele insistia em continuar sensível. E talvez essa seja uma das maiores forças que alguém pode ter, porque criar
inovar, imaginar, tudo isso nasce exatamente desse lugar. O legado invisível. Michael Jackson não se tornou o rei do pop apenas por talento. Ele se tornou porque fez algo que poucos têm coragem. Ele se entregou completamente ao que acreditava, pagou o preço da grandeza. E isso nos leva ao ponto mais importante de toda essa história. O que você está disposto a sacrificar pelo seu potencial? Porque talento você pode ter, sonho você pode ter, mas sem entrega, tudo isso morre na intenção. O que podemos levar para nossas vidas? A história de Michael Jackson nunca foi apenas sobre música. Ela fala, acima de tudo, sobre mentalidade, sobre a forma como o ser humano escolhe enfrentar a própria existência. Quando você observa com atenção, percebe que nada ali aconteceu por acaso. Existe uma lógica silenciosa por trás de tudo, uma construção. A disciplina foi o alicerce invisível que sustentou o talento que ele já carregava, porque talento por si só é apenas o início, é a centelha, mas é a repetição, o compromisso diário quase teimoso que transforma essa centelha em algo que ilumina o mundo. E no meio desse processo, a dor esteve presente, não como um obstáculo final, mas como matéria-prima. Michael não foi definido pelas dificuldades que enfrentou, mas pela forma como decidiu usá-las. Aquilo poderia ter se tornado prisão, tornou-se combustível. Com o tempo, a busca pela excelência deixou de ser um esforço pontual e passou a ser um padrão de vida. Não era sobre acertar uma vez, era sobre repetir até que o extraordinário se tornasse natural. Um nível onde o que para muitos parece impossível, para ele já era rotina. Mas talvez o que realmente o diferenciava fosse a coragem de ir além do que já existia, de não se limitar ao que era esperado, de criar quando o mundo ainda nem sabia que precisava daquilo, porque a criatividade verdadeira nasce exatamente nesse território onde poucos ousam pisar. E ao contrário do que muitos acreditam, sua força não estava apenas na técnica, mas na sensibilidade, na capacidade de sentir profundamente e transformar isso em algo que alcançasse outras pessoas. Em um mundo que ensinava a endurecer, ele escolheu permanecer conectado. Claro, isso teve um preço, porque toda grandeza exige renúncia, exige escolhas difíceis. E no fim de tudo, tudo converge para um ponto central: coragem. Coragem de continuar quando é difícil, coragem de se expor, coragem de ser quem você realmente é, mesmo quando isso não é conveniente. Essa é a verdadeira herança. Não o palco, não os aplausos, mas a forma de viver. Reflexão final. Existe um momento na vida em que você precisa decidir. Você quer ser lembrado ou apenas passar? Michael fez sua escolha muito cedo. E talvez seja exatamente isso que separa os comuns dos lendários. No fim, o palco não é só dele, o palco é da vida. E a pergunta que permanece é: você está assistindo ou está pronto para performar? Até a próxima, Olimpianos!